Convido você ao Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 11. Esse é o texto que vamos partilhar esta manhã. Vou pedir ao irmão Francisco, por favor, Fran, vem aqui à frente, leia para nós esse texto. Assim eu já começo a economizar um pouco das minhas poucas energias. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amém. Você já deve ter saído para passear com seu filho pequeno num shopping center em dia de grande movimento, não? Qual é o grande medo que uma mãe tem em dias assim? Uma vez nós fomos para Caldas Novas e na correria da caminhada lá naquela cidade bacana, o Lucas se perdeu. Ou foi Raquel? Acho que foi Raquel ou Lucas. Pensa numa mulher desesperada, né? Mas você chega para o seu filho e diz assim: filho, não saia de perto de mim, porque o risco de você se perder é grande. E essa orientação é para que ele se sinta seguro e para que você não o perca de vista. Jesus, meus irmãos, estava preparando os seus discípulos para enfrentarem a vida sem ele. O texto que a gente acabou de ler está dentro do sermão de despedida, que assim a gente chama. São as últimas palavras de Jesus antes de partir. E Jesus estava preocupado com eles, porque eles pareciam um pouco desorientados. Um pouquinho antes disso, Jesus faz questão de dizer para eles assim, no capítulo 14, verso 27, deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Havia um ambiente bem pesado em torno de Jesus e seus discípulos naquele momento. Aquele momento era um momento de incertezas, um momento de insegurança. A gente pode ver isso com uma pequena retrospectiva. Vira aí na sua Bíblia, por favor, algumas páginas para trás. A partir do capítulo 11, verso 48, já aqui começa uma ameaça para matar Jesus. E os religiosos do Sinédrio vão dizer: se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: não sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e não pereça a nação toda? Em outras palavras, é melhor matar Jesus do que Jesus promover essa revolução
e os romanos virem, darem em cima de nós e tirar todas as liberdades que nós temos debaixo do jugo romano. Logo adiante, Jesus é ungido em Betânia e aquele processo todo, esse momento da unção, no capítulo 12, Jesus enxerga claramente como uma preparação para a sua morte, para o seu sepultamento, não é? No versículo 10 do capítulo 12, diz assim: assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro. Jesus estava na casa de Lázaro, andava com Lázaro, e Lázaro estava voltando com Jesus para Jerusalém, e Lázaro foi aquele que ressuscitou dos mortos. Então agora eles querem matar o homem que foi ressuscitado por Jesus, porque ele é um testemunho vivo do que Jesus poderia fazer, de quem Jesus era, de fato o Messias de Deus. Jesus também prediz a sua morte e começa a explicar para os discípulos: olha, é necessário que eu morra e que eu passe por todas essas situações. Isso faz parte do plano de Deus. No capítulo 13, Jesus tem um momento de intimidade com seus discípulos, é o que a gente chama de lava-pés. E ele então deixa uma lição para eles, dizendo assim: olha, se eu, que vocês chamam de mestre, senhor, e de fato sou, lavei o pé de vocês, vocês também devem fazer a mesma coisa uns com os outros. E aí ele prevê que vai ser traído. Então há traição nesse ambiente, há traição nesse momento. Prevê também que Pedro o negará, no capítulo 13, a partir do verso 31. Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, certamente eu asseguro a você que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí essa situação de traição, de negação, estava tudo incluído aqui nesse pacote. Essas palavras de Jesus, meus irmãos, aos seus discípulos, para que eles foram ditas para que eles tivessem segurança, para que eles pudessem enfrentar aquele momento de dificuldade, de separação. Foram palavras também para que eles pudessem crescer espiritualmente, apesar da adversidade que eles estavam, ou que eles viveriam, especialmente depois da morte de Jesus. O verso 1, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Essa expressão videira, ela não é novidade na história das Escrituras e nem é novidade aos ouvidos dos ouvintes de Jesus. Deus já havia chamado a nação de Israel de videira. E Jesus está dizendo agora que ele é a videira verdadeira. Há um adjetivo. Jesus está se diferenciando da videira antiga, Israel, e está se colocando em oposição a ela. Jesus está dizendo assim: eu não sou a videira que fracassou. Eu sou a videira verdadeira. Veja que interessante essa palavra de Jesus. A metáfora da videira foi usada por Deus no passado para explicar, para se referir à sua relação com a nação de Israel. Isso aí se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 7. Isaías descreve, meus irmãos, os passos de Deus, escolhendo um terreno fértil, cercando esse terreno, escolhendo mudas de alta qualidade, protegendo a plantação, mas, no entanto, o campo não produziu uvas doces, produziu uvas azedas, amargas. Isaías descreve, faz uma analogia de Deus sendo um agricultor que tomou cuidado de preparar todas as coisas, adubou a terra, cercou o terreno, colocou um vigia para que não houvesse invasão de nenhum tipo, deu todas as condições para que a videira crescesse e produzisse coisas boas. No entanto, essa videira produziu coisas ruins, ou um fruto ruim, um fruto azedo. Isaías capítulo 5, verso 7 diz assim: pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos
é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas houve gritos de aflição. A decisão de Deus, depois de perceber que a sua plantação, que a sua videira fracassou, apesar dele ter dado todas as condições para que o povo dele crescesse, produzisse bons frutos, a decisão de Deus foi destruir a videira. O texto vai dizer que Deus remove as cercas e faz daquela área de plantio uma área de pasto. E Deus acaba com tudo. E a razão disso é porque ele esperava a justiça do seu povo e não houve justiça, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava retidão, mas o que ele ouviu foi gritos de aflição. A decisão de Deus, então, foi destruir a plantação, transformando-a em pasto. Agora Jesus se identifica como a videira verdadeira, aquela que não decepcionará o agricultor com a sua vida e os seus frutos. Jesus está consciente de que, através dele, um novo povo desfrutará dos cuidados e da intimidade com Deus o Pai e poderá experimentar uma vida produtiva. Veja como Israel fracassou nessa missão e até hoje serve como um empecilho para que as pessoas se aproximem de Deus. Ainda ontem à noite, na nossa celebração, nós tínhamos aqui o Hassan, que veio da Síria, e tínhamos um irmão chamado Sim, um poeta, e ele pretende estudar no Líbano. E aí, na conversa que tínhamos lá em cima, informalmente, o Hassan começou a dizer para ele assim, olha, quando você chegar no Líbano, perceba que lá eles não falam árabe, lá eles não cumprimentam como os demais países árabes. E começou a descrever para ele que a cultura no Líbano se diferencia da cultura árabe em geral. Mas ele falou assim, especialmente, não diga que você é simpatizante de Israel. Isso é um problema grave. E aí eu falei assim, olha, eu tenho uma bandeira de Israel que eu ganhei nessas minhas viagens. Eu ganhei uma bandeira de Israel para poder enriquecer. Eles me deram uma bandeira lá um dia. Pastor, leva essa bandeira, porque depois que eu levei essa bandeira para minha casa, minha vida financeira mudou. Eu falei, tudo bem, irmão, me dê essa bandeira, eu vou levar para casa. Eu falei, se você quiser, você leva a minha bandeira e põe na mochila e entra na universidade com a bandeira de Israel. Por que é que Israel é tão odiado? Um país tão pequeno, que nem era país até 1934, se eu não estou enganado, e é odiado por todas as outras nações co-irmãs. Talvez seja pela mesma razão pela qual Deus resolveu acabar com o seu povo, mandando-o para o cativeiro na Babilônia. Ainda que houvesse uma promessa sobre a vida desse povo, e essa promessa é cumprida em Jesus. Por isso Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Sou eu a videira que vai produzir frutos, que vai ter galhos, e esses galhos ligados à videira é que vão produzir frutos que honrem a Deus. Sou eu o meio pelo qual a relação entre Deus, o agricultor, e os frutos vão se estabelecer. É disso que Jesus está falando aqui, meus irmãos, e isso é uma grande bênção, se diz respeito a uma grande bênção para a minha vida, para a sua vida, porque nós fomos galhos ligados à videira. Nós somos os ramos. Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está ligado em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Veja que interessante isso. Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Qual é a relevância, meus irmãos, de Jesus nos chamar de ramos?
Qual é a relevância disso? Eu fui ensinado a pensar nisso, nessa palavra de Jesus, a partir da responsabilidade do medo. E hoje eu não entendo que eu fui chamado para isso, mas hoje eu entendo que ser chamado de ramo é um privilégio e não um peso. Então, quer ver só? Por favor, queridos que estão aqui, que conhecem o Evangelho ou que se converteram há pouco tempo, façam um sinalzinho assim com a sua mão. Novos cristãos. Isso, novos cristãos, ok. Amém. Quando eu era um novo cristão, alguém leu esse texto para mim e disse assim: você é um ramo da videira de Jesus. Que bom. Agora produza frutos. Porque se você não produz, ele te corta fora. Quem foi ensinado basicamente assim, a assumir a responsabilidade, a ter medo de ser ramo de Jesus? Levante sua mão, por favor. Amém. Pode abaixar, que Deus te tenha misericórdia da sua alma. Eu fui ensinado assim. A pergunta é, qual é a relevância de Jesus nos chamar de ramos? Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Isso é um privilégio sem tamanho? Ou é um negócio que é melhor você não arriscar, que você vai brincar com fogo? É uma boa pergunta essa. Jesus afirma duas coisas fundamentalmente. Primeiro, todo ramo improdutivo será cortado. Está muito claro aí. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Ou seja, tem um tipo de ramo que, por não produzir fruto, é cortado. E isso é uma lei da natureza. Quem gosta de jardim aqui, levanta a mão. As irmãs que gostam de plantas. Muito bem. Você tem dó de cortar e podar suas plantas? Se você tiver dó, provavelmente suas plantas não são bonitas. Eu conheço uma mulher, não vou dizer quem é, que não gosta de podar suas plantas. E eu digo assim, mulher... Aí eu comprei um alicatinho para essa mulher, daqueles de cortar, sabe aquele que fica mais fácil assim? Corte. Não, mas ela vai ficar tão pobrinha, tão magrinha. É, mas é isso que tem que fazer. Porque quando você tira as partes da planta que estão ali só gastando energia à toa da planta, ela se reconstrói, ela revive. Tá certo? Sem contar com os próprios ciclos naturais da própria planta, das estações do ano. Jesus está dizendo que ramos enxertados, que não produzem frutos, eles são cortados. Foi o caso de Judas. Se você voltar um pouquinho no texto aí, você vai encontrar Judas no meio de Jesus, ali dos discípulos. Jesus começa a falar que há alguém entre nós que vai ser um traidor, que vai me trair. Os discípulos começam a ficar desesperados. Pedro chama João, fala: João, você que é mais íntimo com Jesus, por favor, pergunte a ele quem é esse ramo que não dá fruto. E aí Jesus assim: João, fica aqui, ó. Eu vou molhar o pão na sopa, e para quem eu der o pão, esse é o ramo que vai ser cortado. E Jesus faz isso, molha o pão na sopa e dá para Judas. Vocês devem estar estranhando, né? Eu não fumei hoje, irmãos. Quer dizer, eu nunca fumei na minha vida, né? Vai assim, vai nesse clima mesmo que está indo bem, tá bom? A gente chega lá. Tem alguém que está dizendo, o pastor não está normal. Pois é, era Judas. Você é um Judas? Eu não sou um Judas. Eu não sou um Judas. E tem um outro tipo de ramo que Jesus descreve aqui. O ramo produtivo, que já foi limpo e agora deve ser podado para dar mais fruto ainda. Eu sou esse ramo. Você é esse ramo? Eu estou enxertado na videira.
eu vivo com Jesus, eu sei o que Ele quer de mim, Ele me ajuda, Ele me alimenta, a vida dele flui para a minha vida, e Ele espera que essa vida flua para mim e transborde em frutos para a glória de Deus. É isso que Ele espera que eu faça. Mas às vezes eu não consigo, e às vezes eu sou um tanto quanto improdutivo. Por N razões. Porque eu não amadureci, porque eu estou tentando da maneira errada, porque me ensinaram da maneira errada, porque eu tenho hábitos errados, porque eu tenho muita preguiça, porque eu não estou muito preocupado com isso, apesar de amar Jesus, não estou muito me esforçando para entender isso. Tem N razões pela qual você pode ser um ramo que produz pouco fruto. Bom, a boa notícia é que você é um ramo, amém? E a boa notícia é que Deus vai podar você, amém? Pense em alguns tipos de poda que Deus pode fazer para você produzir mais. Pensa que às vezes a gente fica doente, você fala, estou doente, né? Aí você começa a orar mais, não começa? Isso é uma boa poda também, né? Assim, você não orava nada, ficou doente e começou a orar. Ah, que bom, hein, que você está orando agora. Precisou ficar doente para orar. Precisou um filho ficar doente para você orar. Precisou você perder o emprego para orar. Para começar a ler a Bíblia. Para começar a se abastecer da vida de Deus. Para poder dar frutos que glorifiquem a Deus. Bom, essa é uma boa notícia, não é uma má notícia. Deus cuida de nós. Deus nos poda. Porque Ele quer que a gente produza muito fruto. Ele é zeloso pela plantação. Este foi o caso de Pedro, meus irmãos. Foi o caso de Paulo e de tantos outros que permanecem sendo podados para que possam produzir mais. E a alegria de ramo é uma só. A alegria de ramo é da caixa de uva. A alegria de ramo é da caixa de uva. A alegria de ramo é produzir. Vocês já viram uma videira assim, aquela coisa linda? Outro dia eu fui na casa da irmã Luísa e ela tem um pedaço de videira no bico do quintal lá no fundo. Um buraco no chão. Pastor, olha aqui, eu separei para o senhor um saco assim, cheio de cachos de uva. Aquilo é lindo, meus irmãos. Aquilo é um negócio, é uma visão assim, é uma coisa maravilhosa. Alegria de ramo é ser útil para produzir frutos, para a glória de Deus. Logo, se eu não sou Judas, só posso ser um ramo produtivo e isso será uma experiência de vida para mim e uma experiência para mim crescer. Eu não preciso ter medo disso. Jesus não olha para você querendo cortar você fora. Jesus olha para você para podar você. Você não é um Judas. Você pode ser um Pedro, um Tomé. Tem vários tipos aqui de ramos que escorregam na curva. Mas você não é um Judas. Eu espero que não. O verso 4 ao verso 8, Jesus nos dá uma ordem muito direta. E para nossa surpresa, essa ordem é permanecer apenas. Veja aí. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Qual é a ordem? Dar fruto ou permanecer? Em algum momento ele disse, vocês precisam produzir frutos de vocês mesmos. Veja aí o verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Irmãos, isso é uma outra boa notícia para nós. Isso é uma outra boa notícia para nós. O que Jesus está dizendo é que nós não somos competentes para dar fruto.
Quem tem a competência para produzir fruto na ponta é a videira. Eu sou a videira. Eu uso você. Eu empodero você. Sem mim, não pense que você vai fazer alguma coisa. Você não tem competência para fazer nada. Tudo bem até aí? Veja o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Ele não está dizendo se alguém não produzir. Ele está dizendo se alguém não permanecer. Se vocês permanecerem em mim, verso 7, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vai haver um grande milagre. Vocês vão pedir o que quiserem e lhes será concedido. Jesus diz isso 3 vezes no Evangelho de João. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Jesus está consciente de que não é você que vai produzir frutos para a glória de Deus. Jesus sabe que você é só um ramo, e que é Ele, a vida dele, em você, capacitando você, é que vai gerar frutos. Isso aqui é libertador, meus irmãos, para dizer pouca coisa. Em algum momento você entende que Jesus está pedindo para você produzir frutos aqui? A ordem não é produzir frutos. A ordem expressa de Jesus é permanecer. Apenas porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Sem a videira, ramo nenhum pode produzir coisa alguma. Deixa eu agora, então, me usar de Isaías, capítulo 5, para explicar para os irmãos, para tentar nos ajudar a entender o que significa permanecer. Por favor, vá ao livro do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, depois do livro de Salmos, até o capítulo 5. Vamos olhar um pouquinho mais para aquele texto que eu citei ainda há pouco, na expectativa de aprendermos com ele algumas coisinhas. O que Jesus está dizendo com esse permanecer? Se vocês permanecerem em mim, se alguém permanecer em mim, eu nele, se alguém não permanecer em mim, será jogado fora. Meu Pai glorificado quando vocês permanecem em mim e dão frutos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. O que quer dizer esse permanecer? Já que a nossa obrigação ou a ordem de Jesus não é para produzir frutos, é para permanecer nele e então produzir frutos. Ok? Vamos olhar então para a antiga videira e vamos ver o que está acontecendo lá, rapidamente. Não vai levar muito tempo, nós estamos em Isaías capítulo 5. E vamos perguntar para esse texto, vamos olhar para a antiga videira e tentar entender o que significa não permanecer. O verso 7 do capítulo 5 de Isaías diz assim: Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Veja que o verbo está no passado. Amava. Ele esperava a justiça e houve o quê? Derramamento de sangue. Esperava a retidão e o que foi que ele ouviu? Gritos de aflição. Se afastar de Deus, se afastar de Cristo, é um estado de ausência de justiça e retidão e a presença de uma vida de violência. Quem se afasta de Deus, se abraça à injustiça, não quer nada com a retidão e com a violência, e não quer nada com a paz
e acaba produzindo a violência. Pensa se você está nessa situação. Agora veja o verso 8. Isso aqui tem muito a ver com a gente, pode ter muito a ver com a gente, pode pegar você nessa peneira aqui. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O que é isso? Acúmulo de bens, de riqueza. Se você assiste a novelinha das 9, me parece que o personagem da novela é um indivíduo assim, né? Que se apropriou de tudo quanto é terra, é o típico coronel brasileiro, e ele representa hoje uma elite dominante que compra, domina tudo, não tem mais aonde guardar, e aí não sobra nada para ninguém. Por isso que a gente precisa fazer protesto, por isso que tem tanta terra improdutiva e tanta gente sem terra para produzir. O que Deus está dizendo, se você é daquela pessoa que pensa só em você, que fica acumulando riqueza para você, você é o tipo da pessoa que não permanece em Cristo. Agora veja o verso 12. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. O que Isaías está dizendo é que se alguém que vive pela busca do prazer tão somente e se torna alguém indiferente ao que Deus faz, à vontade de Deus, esse alguém não está mais ligado a Deus. O povo de Israel agiu assim. Ele não está criticando a festa. Ele não está dizendo que você não pode fazer um sambinha de vez em quando. Ele não está dizendo que não há uma coisa boa na celebração da vida. Ele está dizendo quando o prazer da sua vida está vinculado a esse prazer das festas, da celebração, do vinho, da roupa e tal, e você vive de festa em festa, e você vive de êxtase em êxtase, e se esquece de prestar atenção à vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus, você se desligou da videira. Veja agora o verso 18 e 19. Nós estamos usando a antiga videira para poder entender o que Jesus está dizendo sobre a nova videira. O que ele quer dizer quando diz para nós permanecermos nele. Veja o verso 18 e 19. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça, e dizem que Deus apressa a realizar da sua obra para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Meus irmãos, isso é uma fala de gente iníqua e de gente que está se auto-enganando diante de Deus. Isso aqui me parece muito do que a gente enxerga na realidade da igreja evangélica hoje. O profeta está dizendo, ai daqueles que estão amarrados na iniquidade e que estão se auto-enganando, estão com essas cordas do engano no pescoço, essas cordas de carroça no pescoço, e ainda tem a coragem de dizer assim, Deus, apresse-se a realizar a sua obra, para que a gente possa ver o que o Senhor tem para cumprir, o plano que o Senhor tem para cumprir, e assim a gente possa conhecer o Senhor. É gente que quer ver Deus agir, mas não quer compromisso nenhum com Deus. É gente que quer ver o milagre de Deus, mas fica se enganando e está achando que pode ter uma vida iníqua, que vai na reunião de terça, de quinta, e que passa não sei aonde, que faz não sei o quê, e Deus vai ouvir a sua oração porque você trouxe a sua oferta. Isso não existe. É isso que você experimenta? Uma espiritualidade divorciada da verdade da vida? Porque se é isso, você está sendo desligado da videira. O povo de Israel achava que, porque era o povo de Israel, Deus concederia bênçãos e a gente podia viver o que quisesse. Deus nos daria, Deus faria coisas para nós, ainda que a gente tivesse uma vida porca como a gente tem.
Não é esse o meu caso. Eu acho que não é esse o seu também, é? Agora veja o verso 20. Ai dos que clamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Isso aqui é literalmente inversão de valores. É gente que consegue falar, não, isso aqui que é amargo, não, isso aqui é doce. É isso que é bom. Inverte tudo. E a gente está vivendo dias de completa inversão de valores, meus irmãos. A própria Igreja de Cristo, ou chamada Igreja de Cristo, ou aquela que se identifica exteriormente como Igreja de Cristo, é um contrassenso. Ao invés dela libertar, ela escraviza. Ao invés dela cuidar, ela usa. Uma inversão de valores. Quem permanece em Jesus não comete o erro de inverter os valores da vida. Agora veja o verso 22, a última característica da antiga videira. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Olha só agora, veja se isso aqui lembra alguém para você. Dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam a justiça ao inocente. Isso aqui tem cara de jornal nacional, não? Tem? Mensalão, juízes corruptos, gente que se vende quando deveria exercer justiça e quando deveria ser justo, nega aos outros o direito que eles têm. Eu conheço um assassino, já até trabalhou lá em casa um dia, que ganha R$ 2.500 do INSS. Um assassino. Ele tem umas 15 mortes nas costas. Ele é um irmão de um irmão nosso. Não tem como você dizer para o cara, não vai na casa do pastor. Ele vai na casa do pastor. O pastor é meu, o irmão é meu. Então... Mas você está brincando comigo. Ele ganha R$ 2.500 da Previdência? Sim. Quantos anos ele trabalhou? Ele nunca trabalhou, pastor. Como é que ele conseguiu isso? Pastor, ele é um bandido. Agora eu conheço também um tanto de irmãos que estão na fila do INSS e alguns morrem na fila do INSS. E eles não têm coragem de reconhecer o direito dessas pessoas. Numa medida mais diminuta, nós também podemos exercer esse tipo de juízo nas pequenas coisas da vida. A pergunta é, os irmãos estão entendendo quem é que está fora da videira? Os irmãos estão entendendo quem é que Jesus está dizendo assim, olha, depois que esse povo se comprometeu com uma vida dessa, Deus acabou com a videira antiga. O que Jesus está dizendo é que aqueles que estão ligados a mim não podem ter uma vida assim. Eu não tenho uma vida assim. Você tem? Eu acho que não. Nós temos uma vida boa, uma vida que glorifica a Deus, uma vida de gente honesta, de mães dedicadas, de pais trabalhadores, de jovens que buscam a santidade, uma vida de transparência, de honestidade, uma vida simples, genuína, verdadeira, uma vida que Deus olha e se agrada de nós. Nós estamos ligados à videira, meus irmãos. Uma coisa é Deus podar a gente para a gente produzir mais. A outra coisa é Deus pegar uma faca e querer cortar nós dele. Então, eu não gosto nem de olhar para a sua cara. Vocês estão comprometidos com esse monte de sujeira na vida. Não é o nosso caso. Eu acho que não. Veja só, versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei.
permaneçam no meu amor. Jesus está dizendo, permaneçam amando. Permanecer, antes de tudo, é uma questão de amar. Permaneçam amando. Amando a Deus sobre todas as coisas. Amando o próximo como Deus ama você. Pense se permanecer ao lado da pessoa que você ama é difícil, é? Provavelmente não é difícil permanecer do lado de alguém que a gente ama. Mas pode ser até custoso, mas é uma alegria. O que Jesus está dizendo é exatamente isso. Do mesmo modo como o Pai me amou, eu amei vocês. E se eu me sentia pleno, feliz e no amor do Pai encontrei forças para cumprir a vontade do Pai, para obedecer o Pai, no meu amor vocês também vão encontrar forças para obedecer à vontade do Pai, para cumprir a vontade do Pai. É isso que Jesus está dizendo, meus irmãos. É essa experiência com o amor de Cristo que nos faz permanecer nele. Foi isso que Israel esqueceu. O amor e o caráter de Deus foram trocados pelos benefícios de um Deus que poderia conceder a eles favores. O verso 10 diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. O modelo é o modelo do amor e da obediência. E Jesus está dizendo assim, esse modelo se encontra na relação entre o Pai e o Filho. João está dizendo, veja a relação de Jesus com seu Pai. Veja o quanto Jesus ama o Pai e por isso consegue obedecê-lo. E esse é um modelo para nós. O quanto você amar, o quanto você conseguir experimentar o amor de Jesus, é a mesma proporção e a mesma força, a capacidade de permanecer obedecendo. O verso 11 diz assim, tenho-lhes dito essas coisas, essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Alegria completa. Por que dizer estas coisas? Por que Jesus estava dizendo estas coisas? Para que pudéssemos, meus irmãos, experimentar uma alegria completa, abandonando uma meia alegria. Sabe de uma coisa? Eu tenho muita alegria em servir a Deus. Eu detesto quando alguém rouba a minha alegria. Eu detesto quando a minha expectativa fica frustrada e aí eu fico chateado. Mas eu não estava pensando, eu não deveria olhar o resultado, deveria olhar a minha alegria. Jesus está dizendo assim, se você fixar bem teus olhos em mim, a sua alegria não vai ficar pelo caminho. Você vai ter uma alegria completa, uma alegria definitiva. Isso me diz, meus irmãos, que Jesus, consciente das coisas que podem acontecer na vida de alguém, está dizendo para nós darmos um passo a mais, a fim de chegarmos mais perto de Deus. E que esse caminho seja um caminho, ainda que seja um caminho de negação e morte, é também um caminho de vida e um caminho de profunda amizade de Deus conosco. Ontem à noite eu disse essa frase, quero repetir para os irmãos hoje. Não há convite mais pessoal, mais amoroso e eterno do que este, assim como não há nada mais transformador para a vida da gente do que sermos amigos de Deus. Jesus, no versículo 14 desse mesmo texto, e eu vou pregar isso semana que vem, vai dizer, vocês serão meus amigos, porque vocês sabem tudo que o Pai me disse, não há entre nós distâncias. Tudo que Deus me falou, eu falei para vocês. Por isso vocês não são mais meus servos, mas meus empregados. Vocês são meus amigos. Eu queria concluir, meus irmãos. Vou convidar os irmãos músicos, por favor, venham à frente. Nós vamos cantar para ir embora. Eu concluo com breves palavras.
me dê suas últimas energias, por favor. Seus últimos minutinhos de atenção. Eu queria dizer para você algumas coisas muito simples e muito rapidamente. Essa mensagem é uma palavra de conforto para você. Essa mensagem é uma palavra de reafirmação, uma palavra de amor, de segurança. Esse texto sagrado não é uma ameaça à sua fé. É uma palavra de Jesus que olhou os discípulos e ficou preocupado deles não conseguirem sobreviver sem ele, sabia que iria embora. E Jesus diz assim: vocês estão ligados a mim. E a nossa relação não é utilitarista, para saber quanto você vai produzir. A nossa relação é uma relação de amigos. Eu queria reafirmar para você que a nossa experiência com Deus começa aqui. Começamos com a verdade da videira verdadeira, que é capaz de nos suprir e nos ensinar a amar, que nos chamou para perto dele, que nos enxertou nele mesmo, que nos salvou e nos conectou com Deus. Isso é a primeira coisa que precisa ficar claro, tá bom? Amém? Amém. Se você disse amém, nem que seja em pensamento, agora eu quero te dizer duas coisas muito simples. Primeiro, ramos ligados à videira são chamados para produzir. Caso não estejam produzindo, devem ser podados. E a minha pergunta é: isso resume sua vida hoje? Talvez você se sinta assim: pastor, enquanto o senhor falava, eu me vi um galinho desses que eu vivo podando lá em casa. E que eu preciso ser podado. Tudo bem. Tudo bem. Deus não vai cortar você, só vai podar você, tá bom? E que bom que você quer produzir mais frutos. Que bom que você deixa Deus mexer com seu orgulho. Que bom que você deixa Deus mexer com sua vaidade. Que bom que você deixa Deus mexer com seus limites, para poder capacitar você, para poder usar você para produzir frutos, para a glória dele, para o bem da sua casa, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, para o seu próprio bem. Que bom. 2. Sua vida tem se resumido em conhecer e amar a Deus, o seu agricultor, o Pai de Jesus, na intenção de que o nome dele seja glorificado pela sua vida, ainda que isso tenha sido ou esteja sendo custoso para você? Você é um ramo enxertado, sabe disso, produz, tenta produzir mais, tem prazer nisso e está feliz com essa vida que encontrou em Jesus? É você? Isso descreve você hoje? Se isso descreve você, que bom, está tudo bem. Que bom que você já venceu algumas etapas na sua vida. Que bom que Deus já construiu em você coisas novas. Que bom que você está perseverando. E eu termino, meus irmãos, dizendo: seja qual for a nossa condição, a gente precisa ficar em pé e agradecer a Deus nesse momento, porque estamos ligados a Ele como o galho ligado à videira. E se o apóstolo Paulo estivesse aqui, ele faria uma pergunta retórica: quem poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem poderá nos separar?